Mas vamos começar com Carla Zambelli, esta patriota, que com a colaboração da PF, a polícia italiana prendeu. Né? Carla Zambelli está presa. Foi presa na Itália hoje, confirma o Ministério da Justiça, também a Polícia Federal. Ela, como vocês sabem, estava foragida, condenada aqui no Brasil, né? Já com trânsito em julgado, por unanimidade pela primeira turma, por ter invadido o site do Conselho Nacional de Justiça. Não é o único problema que ela tem com a Justiça. E ter colocado lá um falso mandado de prisão para Alexandre de Moraes. Né? Vocês se lembram disso, Sim. não é mesmo? Tanto se lembram que eu vou pedir já Vamos colocar aí, vocês lembram? A gente ouviu da Carla Zambelli, de um acampamento, né? Em 1º de novembro de 22, em Porto Alegre, quando circulou o falso mandado de prisão contra Alexandre, que teria sido assinado, inclusive, Lucas, veja que exótico, veja, Valeu Bene, pelo próprio Alexandre. Alexandre falou assim, quer saber? Cansei de mim. Cansei, vou me prender, vou fazer que nem o Simão Bacamarte no Conto Alienista de Machado de Assis, né, que foi para Itaguaí, montou um sanatório lá na Casa Verde e começou, você é louco, começou a prender todo mundo. Ele chegou à conclusão e falou, não, louco sou eu. Então Alexandre teve seu lado Simão Bacamarte, mandou prender a si mesmo, né? E aí, aquela gente que não sentia palpitações frêmicas, se é que você me entende, Valeu Bene, com essa linguagem assim, né, Lucas? Porque às vezes a pessoa não tem, né? Não tem. Muito tempo sem palpitações frêmicas. Acontece, Até porque com quem, né? E às vezes a pessoa também, Sim. Né? Enfim. E aí falou assim, e começaram a ter aqueles momentos usando uma linguagem do William Reich, orgásmicos mesmo, né? Sim. Solta aí, vai. Tio, você acha isso normal? Claro que não. Olha que eu sou tolerante, vocês sabem. Para mim, as pessoas existem nas suas diferenças. Senão o mundo, imagina. Eu não aguentaria outro Reinaldo. Para mim tá bom um só. Eu não preciso. Lucas, um já tá de bom tamanho. Tem gente que já acha que é demais. Tenho certeza disso. E no finzinho do vídeo que entrou aí, dá pra ouvir um cidadão falando, foi mesmo ou é fake news? Isso é o melhor. Não, eles sabiam. Foi mesmo. Isso eu não prestei atenção para falar isso? Fala. Será, Valeu Bene, que foi fake news? Eu e o Vóio estamos com a mesma cor, meu boneco a mesma cor da roupa do Vóio, é isso? Parece verde. Aí, vai. Combinei, eu e o Vai Bene, a gente combinou. Tá? Esse programa não tem improviso. Né? Mas o Lucas está no tom também, tá? A paleta tá boa. Parecido. Né? Aí, ó. Boneco, a lista da minha gravata. É assim que é bom. Então, é claro que, por mais que eu aceite que um mundo assim, diverso, mas tem, claro, coisa que foge um pouco. E qual é o limite, Reinaldo, da diversidade? Eu acho que o limite deveria ser assim a autopreservação, né? Quando a pessoa começa a se destruir, né? Acho eu, né? Quem vult Deus perdere, dementa-te prius, né? Aquele a quem Deus quer destruir, Lucas, começa por lhe tirar o juízo. Dementa-te prius, né? Prius de prioridade, de primeiro, né? Primeiro é o juízo. Tira o juízo primeiro. Né? E essa gente perde o juízo por causa de política, o que é uma coisa espetacular. E foi, né? Agora, a senhora Carla Zambelli foi condenada por isso, ela e Delgatti, e ainda uma indenização
de 2 milhões, né? 2 milhões. A Polícia Federal, né? Do diligente Andrei Rodrigues, do excelente diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, diretor-geral. Elogiando o policial, quando trabalha direito, elogio. Qualquer policial que queira trabalhar direito, elogio. E se trabalhar torto, eu critico. Só assim. Aliás, eu tenho essas esquisitices. Quando eu gosto, eu elogio. Quando eu não gosto, eu critico. Olha só. Eu sou uma pessoa estranha. Lucas, sou muito estranho. Quando gosto, digo ok, gostei. Quando não gosto, digo não gostei. Mas eu sempre aponto as razões. Costumo. Né? E quando você não tem razão, não gosta, não falo, mas também não xoxo. A Polícia Federal participou, né? E também, com informações, nós temos uma adidância, adoro esse nome, nós temos uma adidância da Polícia Federal na Itália. Então, o ADI da Polícia Federal sempre ativa. A Polícia Federal sempre soube o tempo todo onde ela estava, num trabalho legal, regular, né? Mas a prisão cabe à polícia italiana. A polícia italiana prendeu, né? E o deputado Angelo Bonelli ajudou. Nós temos aí no Item C. Quem é o deputado Angelo Bonelli? Vá. Ele é filiado ao Partido Verde Europeu. Já havia apresentado no mês passado um pedido para que o governo italiano impedisse a concessão de refúgio à brasileira. Em um dos documentos protocolados, Bonelli detalhou os crimes atribuídos à deputada. Em janeiro de 2023, Angelo Bonelli pediu durante sessão na Câmara para que o governo do país não concedesse cidadania ao ex-presidente Jair Bolsonaro também. Em sua fala na Casa Legislativa, compartilhada nas redes sociais, Bonelli fez referência ainda aos atos de 8 de janeiro. Disse: o governo italiano deve ser claro, sem cidadania para os filhos de Bolsonaro e para o ex-presidente, sem cidadania para os golpistas. Isso. Né? Aí, se referindo a Bolsonaro e aos golpistas de maneira geral, né? E a Zambelli também tem um outro caso notável, né? Na véspera da eleição, né? De 2022, em que ela saiu perseguindo uma pessoa na rua, porque ela disse que ela foi ameaçada, e ela saiu com um revólver na mão, e demonstrando, inclusive, grande agilidade. Eu não sei como não foi contratada, sei lá. Uma vez o Moro até disse que ela era uma caveira legítima, né? Porque ele foi padrinho de casamento dela, né? Ao som de Edith Piaf, que o Moro chama Edith Piaf, né? Que é aquela entidade que vive nos pampas gaúchos, né? Edith Piaf. O Piaf, vocês sabem, né? O Piaf é o Piaf, né? Exato. Né? Aqueles Piaf mais assanhados que a lambarina sanga, né? Vale bem. Teve a perseguição de rua. Essa ação penal no STF. Em março, inclusive, Reinaldo, o plenário formou maioria para condená-la pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e também constrangimento com emprego de arma de fogo. Caso referente, como você citou, às vésperas da eleição presidencial de 2022, quando ela pegou em uma arma e perseguiu um cidadão, um eleitorado do então candidato Lula, na cidade de São Paulo. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que pediu 5 anos e 3 meses de prisão. A maioria foi formada pelo relator e seguido também pela ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Nunes Marques pediu vistas, o que interrompeu esse julgamento desde o mês passado. A ação penal está liberada para ser retomada. Portanto, ela vai ter essa segunda condenação. Por que vai ter? Porque só falta um voto e já tem maioria. Né? Sendo presa, a Zambelli vai ficar em regime inicial fechado e vai ser presa. Né? Segundo a regra da Constituição, a condenação transitada em julgado, a condenação criminal, resulta na perda do mandato, que tem que ser declarada pela mesa da Câmara. Né? E ela se torna inelegível também pelo tempo da condenação. Perseguição política? Ou apenas uma questão de justiça? Eis o caso. A Zambelli invadiu
junto com o Delgatti, numa combinação, o site, nada menos do que o Conselho Nacional de Justiça, invadiu. Colocou lá uma informação falsa. Colocou. Não há mais dúvidas a respeito disso. Ela já é condenada por isso. Né? E uma pessoa condenada tem de cumprir pena. É assim que funciona. Né? Então, faz-se apenas justiça. A adesão política dela a isso ou aquilo justifica? Não. São 10 anos de condenação no caso do CNJ e mais 5 anos e 3 meses. As penas se somam? Sim, as penas se somam. As penas se somam. Vai ficar 15 anos presa? Não, a gente sabe que depois de cumprimento de uma parte da pena, né, tem a progressão da pena. Agora, notem, isso em sendo presa, nós já vamos ver o que o governo italiano vai fazer, né, ela vindo para o Brasil. Né? Agora, o que eu acho curioso é que os bolsonaristas sempre foram contrários à progressão da pena. Eles passaram a defender penas leves e progressão depois que eles começaram a se enrolar com a justiça. Né? E a Valente também tem uma questão no TSE. Vai lá. Agora ela tenta recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral depois de o TRE de São Paulo ter cassado o diploma da deputada federal. A decisão foi oficializada em março. Ela é acusada de uso indevido dos meios de comunicação e a prática de abuso de poder político. A decisão proferida em ação de investigação judicial eleitoral também manteve a determinação de inelegibilidade por 8 anos a partir da disputa de 2022. Então ela entrou com esse recurso. Ainda há a possibilidade desse recurso ao TSE. Eu acho que vai perder. Mas, de qualquer modo, começa a ser irrelevante para ela, né? Ser irrelevante, porque tem as condenações criminais em penas que se somam. Agora, vamos ver, porque é o seguinte. Foi presa. Mas vamos ver o que vai decidir agora a justiça italiana. Por que isso? Vamos lá. As autoridades policiais do país europeu têm até 48 horas para decidir o que irão fazer com a deputada federal Carla Zambelli, que foi presa hoje. Os italianos precisam decidir se extraditam, mandam para a prisão domiciliar ou libertam Carla Zambelli. O nome da parlamentar licenciada foi incluído na lista vermelha da Interpol, o que a tornou procurada em 196 países. A prisão de Carla Zambelli havia sido determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Olha, a Zambelli só não estava numa ação penal por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado de Direito, eu diria porque havia outras urgências sobre esta senhora. Né? Porque, por exemplo, a gente tem um vídeo da Zambelli do dia 29 de novembro de 2022. Isso que vocês vão ouvir aí é o quê? Coloca o vídeo para mim, vai. O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? E eu também sempre me encanto, ela tem uma retórica assim, cafona, tentando ser grandiloquente. Né? O que ela está pedindo? Uma deputada pedindo golpe de Estado? Ela disse, não era golpe de Estado. Ah, não,
Senhores generais, vocês vão bater continência pro Lula, que ela chama ladrão? E ela foi presa, ela estava vivendo no 6º andar de um prédio nos arredores do Vaticano, na casa de uma brasileira, que informa a revista Piauí. A polícia italiana vinha seguindo pistas que não se confirmaram, de que a deputada estava em outras cidades, como Siena, como Siena, aliás, Siena, ai que linda que é Siena, que coisa maravilhosa. Saudade. Agentes também chegaram a investigar a presença dela na região da Campania. O Brasil sempre soube ali, não sei, enfim. E já tem um vídeo da Carla Zambelli, depois disso, né? Ela falando que Deus vai ajudar o Brasil. Tem o vídeo aí da Zambelli? Pode botar, põe aí. Estou tranquila. Calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eu sei que Deus está olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com Ele. E é por isso que, com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo, eu estou aqui resistindo. A defensora de golpe aqui, ela pertence à resistência. E que história é essa? Não vou cumprir pena. Vai depender da decisão da Itália. Vai depender da decisão da Itália. Como não vai? Como não vai? Se a Itália mantiver aí e tal, eu acho que tem de ser extraditada. O Brasil tem acordos com a Itália. No início do mês, os advogados da deputada apresentaram defesa no processo que pode levar à perda do mandato. O documento foi entregue à Comissão de Constituição e Justiça. Olha, e quanto a eu não invadi, sabe que eu sou inocente, que vale a justiça aqui. Deixa eu dizer à senhora o seguinte, o Cesare Battisti também negava que tivesse cometido os crimes na Itália, viu? Agora, se a senhora quer, assim como Walter Franco, dizer que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma Mas eu acho que no seu caso, a mente quieta nunca esteve muito. Coração tranquilo acho que não vai ficar, não. Vamos ver. Agora, não se antecipe, né? Não se comporte como se fosse a justiça da Itália, né, senhora? Seria prudente. Não é mesmo? Rei. Vamos dar sequência? Reportagem da Diga. Band em Brasília apurou que, ao ser detida, a deputada apresentou 2 pedidos. O pedido de asilo político e o pedido para não ser extraditada. Claro. Não, sim, né? É isso. Legítimo. E é isso agora que vai ser discutido, né? O Brasil tem acordos. O caso do Cesare Battisti foi diferente, porque ele não tinha cidadania brasileira, ela alega cidadania, mas foi extraditado. Né? Foi extraditado. E, aliás, a senhora, sabe que o Cesare Battisti falava aqui no Brasil, Vale Bene? Ele dizia que ele tinha sido condenado por um regime de exceção na Itália. Porque foi o período em que a Itália estava ali às voltas com o terrorismo, né? E se falava de operações autoritárias, mesmo a Itália sendo uma democracia, né? Mas estava ali no combate ao terrorismo, ele era um terrorista.
né? Mas a Itália não reconheceu o crime dele como político. Foi um crime comum. A própria Zambelli tenta fazer como Cesare Battisti, né? Meu crime, na verdade, é de dissidência política. Não. A senhora cometeu crime comum. Foi condenada por crime comum 2 vezes. Uma não tem trânsito em julgado ainda, mas terá. Porque ainda que o Nunes Marques diga não, a maioria já está formada. Não é? Sei. Ah, não, a Meloni é da nossa turma. Vamos ver. Aqui nós temos o presidente da Câmara, Hugo Motta, falando sobre o caso Zambelli. O que é que ele está falando aí, meninos? O que nós temos? Vai. Disse que a Câmara dos Deputados não vai colocar em votação a prisão da deputada Carla Zambelli. Mota afirmou ainda que cabe ao Poder Legislativo apenas se manifestar sobre o pedido da perda de mandato da parlamentar que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Mota também disse que conversou sobre o assunto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Escreveu o seguinte: tomei conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa. Consultei o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nos repassou informações preliminares. Aguardamos as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e do governo italiano. Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na CCJC em obediência ao regimento e à Constituição. Não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda de mandato. Está lá na Comissão de Constituição e Justiça e ele está certo nesse particular. Agora, veja, a perda de mandato segundo aquilo que a ótica que a Câmara vai fazer. Lembrando que a condenação implica a perda do mandato. Sim. Basta olhar lá. Condenado, perde o mandato. Agora, prisão é com a justiça. Prisão é com a justiça, passa pela tramitação agora, vamos ver o que vai acontecer com a justiça italiana. Né? Ela entrou com um pedido de asilo na Itália. Com que motivo? Perseguição política? Aliás, seria muito eloquente, né? Veja, vamos dar o vídeo da deputada que é perseguida política. Ela o quê? Correndo com revólver atrás de uma pessoa? Para mostrar que está sendo perseguida? É a prova clara, manifesta nos autos, de que, junto com o hacker que confessou a operação, invadiu o site do CNJ? Isso caracteriza perseguição política? O vídeo dela pregando golpe de Estado. Olha como eu sou perseguida politicamente. Generais, vocês vão bater continência. Não, isso não estou dizendo que foi condenada por isso, mas o que eu estou dizendo é que quando você vai, Vale bem, Lucas, caracterizar perseguição política, você tem que ter elementos, né? Olha aqui, ela só conclamava que o alto comando do Exército desse um golpe. E só por isso, então, ela está sendo perseguida politicamente? Nem foi em razão disso. As condenações se devem a outra coisa. Claro que, de qualquer modo, faziam parte, ou pelo menos uma das coisas, fazia parte dessa estratégia do golpismo. Porque quando se busca atacar o ministro Alexandre de Moraes, o que era isso? Se não criar esse clima, né? Para alimentar lá a turma que ficava tendo frêmitos gozosos em acampamento. E aí nós temos o embaixador falando, é isso? Temos também o embaixador se pronunciando. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou estar convencido de que a justiça local acolherá o pedido de extradição de Carla Zambelli e diz que o trâmite para que ela volte ao Brasil pode levar até 6 meses. Ele deu a declaração ao jornal O Globo. Disse: estou bastante convencido que a justiça acolherá o pedido de extradição, mas não há como saber quando isso vai acontecer. A decisão pode levar até 6 meses, mas tudo só volta a funcionar a partir de setembro. Isso, né? Então, aguardemos o despacho da justiça. Agora, o que absolutamente não vale é aquilo que, mais uma vez, essa senhora deu a entender, né? Que depende dela.
vir para o Brasil ou não vir para o Brasil. Obviamente não depende, né, senhora? É isso aí.